Fala galerinha, aqui é o professor Kevin Bill, de CFB de vocês, e hoje nós vamos falar sobre minerais e rochas. Bom galera, para começo, a gente tem que ver o seguinte. Nesse capítulo do livro, vocês vão ver, nós vamos poder ver, na verdade, e perceber o quanto as rochas elas fazem parte do nosso dia a dia. Imagina na pré-história como os homens da caverna naquele período, eles confeccionavam seus objetos de caça. Como vocês acham? Pensem rápido aí, vou dar um tempinho. Pois bem, a partir de rochas, e também desenhavam nas paredes das cavernas. No caso, eles desenhavam na parede dessas cavernas o dia a dia deles e utilizavam as rochas para sua defesa pessoal, entre inúmeros outros exemplos. Agora nós vamos trazer para o nosso dia a dia como podemos utilizar essas rochas. Então nós sabemos que existem desenhos que a gente chama de desenhos rupestres, que são aqueles que a gente encontra nas cavernas em locais aí espalhados pelo mundo, certo? Mas hoje em dia a gente, lembrei, a gente também tem rochas, que eles eram utilizadas para caçar, para cortar carne, por exemplo. Uma vez aqui no quintal de casa eu consegui encontrar eu estava cavando, eu era bem pequeno, eu estava cavando, acho que eu tinha uns 8 anos, por aí, 10 anos. E eu estava cavando e eu encontrei como se fosse uma faca. Tipo, não estava tão amolada, mas se eu fosse amolar em algum outro lugar, ela ia ficar muito, muito bem amolada e eu iria conseguir cortar, por exemplo, uma carne, alguma coisa do tipo. Bom, e as rochas, onde a gente pode ver elas hoje em dia, Por exemplo, uma mesa de granito ou uma pia de mármore. Esses são alguns exemplos que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, certo? Bom, mas o que é uma rocha? Nada mais é que um agregado natural ou um conjunto de minerais que foram formados ao longo dos anos no meio natural. De acordo com essa constituição natural, as rochas podem ser classificadas em dois tipos. A gente tem as rochas homogêneas e as rochas heterogêneas. No caso, as rochas no caso das rochas homogêneas, homo quer dizer igual, tá? Então, essas rochas que elas têm características iguais, elas são aquelas rochas formadas por apenas um tipo de mineral, certo? Já as rochas heterogêneas, hetero quer dizer diferente, são as rochas que são formadas pela união de mais tipos de minerais e que são encontrados na natureza. Então a gente vai ver aqui, sabe aquelas pedras, não vou dizer pedra, é rocha. Aquelas rochas que você encontra por aí e elas têm uma cor só, provavelmente elas sejam rochas homogêneas. Então, as rochas heterogêneas são aquelas rochas que você encontra e ela tem colorações diferentes, tá? A gente vai ver ao longo do vídeo aqui algumas delas. Bom, a primeira aqui, olha, a gente pode ver, ela é a chamada rocha magmática ou ígnea. Elas são aquelas que se originam a partir do resfriamento e da solidificação do magma. Essa formação pode ser de dois tipos. Ela pode ser a chamada extrusiva ou a intrusiva. A gente percebe que ela é cheia de quê? De cores, Então provavelmente ela não deve ser feita de só um mineral, certo? Bom, já que nós falamos
que existiam dois tipos de rochas magmáticas ou ígneas, nós vamos ver os dois tipos agora. Bom, nós temos a rocha magmática extrusiva, que elas são rochas vulcânicas, que ela é formada a partir da lava que é liberada após a erupção vulcânica. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem o vulcão, né? E essa região aqui é a câmara magmática, certo? Então, onde a gente tem a lava. Quando o vulcão ele começa a entrar em erupção, a lava ela começa a sair. E quando ela sai, ela sofre um resfriamento. Desse resfriamento pode sair tanto aqui pelas chaminés que a gente tem ao redor do vulcão, ou aqui em cima, pela cratera do próprio vulcão. Quando a lava sai, ela acaba deixando uma temperatura extremamente alta para uma outra temperatura que, em comparação, claro, a essa aqui da câmara magmática, é baixa. E aí ele vai resfriando até ficar desse jeito. No caso, ela vira uma rocha magmática extrusiva. E, como exemplo, a gente tem o basalto. Já as rochas magmáticas intrusivas, chamadas também de plutônicas, elas são formadas a partir do resfriamento da lava que ocorre ainda no interior da Terra. Então, se vocês repararem aqui, olha, novamente, nós temos a câmara magmática e afastado dela, que pode ter outros também, digamos assim, que sejam caminhos por onde a lava vai passando, só que ela vai se afastando tanto do centro de calor aqui, que ela vai resfriando no solo. E isso forma o tipo de rocha intrusiva, que no caso nós temos como exemplo aqui o granito, certo? Agora nós vamos falar sobre as rochas sedimentares, ou também chamadas de estratificadas. Bom, a principal característica desse tipo de rocha é a sua organização em camadas ou substratos. Então, olha só, cada camada se origina pelos sedimentos de minerais que são trazidos pelo vento, pela chuva e se depositam em uma rocha já existente. Esses sedimentos, ao longo do tempo, eles vão se unindo e originam cada uma das camadas que vocês estão vendo aqui. Então, se você for pegar e analisar cada parte digamos aqui, dessas estruturas, né, você vai ter um período diferente do nosso planeta, por exemplo, tá? Isso aqui é uma coisa muito linda, né, gente? Mas, galera, bora entender como é que surgiram esses tipos de rocha. Cada um dos grãos de minerais que são carregados pelo vento ou pela chuva formam-se a partir de um processo denominado intemperismo. O intemperismo corresponde ao processo de transformação da estrutura física da rocha. Por outro lado, o processo de carregar os fragmentos de rochas é reconhecido como erosão. A gente vai ter alguns exemplos de rochas, por exemplo, desses sedimentares, a gente tem o arenito e o calcário. Uma coisa interessante também. Entre as camadas de uma rocha sedimentar, podemos encontrar restos ou vestígios de seres vivos que habitaram a Terra nessas épocas remotas. Essas rochas elas são chamadas de fósseis, achados arqueológicos que permitiram descobrir até hoje um pouco da história dos seres vivos que habitaram o nosso planeta. Imagina que sem os fósseis não teríamos descoberto que há milhões de anos existiram sobre nossa superfície os dinossauros e outras espécies gigantescas de animais e plantas que viveram há milhares e milhares de anos. Já imaginaram na evolução a construção do conhecimento em diversas áreas como na biologia, na geografia,
na história, na paleontologia, entre outros tipos de ciência. Então, os fósseis eles nos ajudaram a entender melhor, até como eu disse, a própria evolução dos seres vivos. Então, durante, por exemplo, escavações, esse tipo de rocha aqui é onde a gente pode encontrar os fósseis. Por exemplo, se vocês forem deixa eu ver onde é, em Salinas, quando eu estava na faculdade, a professora levou os alunos na parte lá de Salinas que tinha alguns fósseis lá. Claro que eles não são de milhares e milhares de anos, mas eles são de animais que viveram ali por um tempo, tipo conchas, caranguejos não, conchas, a maioria eram conchas que a gente achou, carcaça de peixe cravado na terra. Então foi muito legal nesse dia. Nós vamos falar agora sobre as rochas metamórficas. Elas se originam a partir de uma rocha já pré-existente. Quando uma determinada rocha sofre algum tipo de modificação provocada por altas temperaturas ou pela pressão exercida no interior da Terra, quando isso acontece, dizemos que essa rocha está sofrendo metamorfismo, que no caso é uma modificação. O Corcovado no Rio de Janeiro, ele é um exemplo de uma rocha metamórfica, que se modificou ao longo dos anos a partir de uma transformação sofrida pelo granito, que é a rocha magmática que a gente encontra lá, o mármore e outros exemplares de rochas metamórficas, formando-se a partir das modificações ocorridas no argilito, que é uma rocha sedimentar. E bom, galerinha, eu recomendo para vocês assistirem esse vídeo, tá? Ele é muito legal, ele tem aí 5 minutos e 55, quase 6, né? E ele é muito legal, procura aí, Ciclo das Rochas Animação. Ah, galerinha, uma outra coisa, faça um exercício da página 45, 46, 47, 48 e 49. No próximo vídeo eu vou trazer a correção desses exercícios para vocês, tá ok? Então, tchau, tchau.